Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada rápida aqui no WireGuard, tá? Que é uma solução de VPN. O legal dele é que ele é bem simples e ele é mais fácil de configurar que outras VPNs, por exemplo, como o IPsec. Quem já configurou o IPsec sabe, né? Tem todas aquelas questões de fase 1, fase 2, a pré-shared key, às vezes por certificado. Enfim, são muitos parâmetros, né? E o objetivo do WireGuard é realmente fazer algo mais rápido, mais simples ali de configurar. E de alta segurança, tá? Ele usa algoritmos de criptografia. Se você quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada aqui, ele comenta sobre isso. Eles falam até o estado da arte, né, da criptografia. Então, é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada aí, né, como ferramenta de VPN open source. Em questão de, ele é projetado ali para superar, por exemplo, o OpenVPN, né? Então, é algo que tem sido bastante utilizado pelo mercado. Dando uma olhada aqui no Docker Compose dele aqui, a primeira parte é referente ao WireGuard em si, o WireGuard Server, né? Se você só essa parte, primeira parte aqui, o primeiro serviço já bastaria, tá? Mas vocês vão ver aqui que na primeira parte algumas linhas estão comentadas aqui, né? Server URL até a parte de log. Por quê? Porque para facilitar aqui o entendimento, eu usei um projeto open source aqui chamado WireGuard We. Se você procurar aí no GitHub, você vai encontrar e facilita ali na configuração para gerar, por exemplo, QR Code de cada VPN, né? Então, os parâmetros que teoricamente você configura aqui no server, você coloca esses inputs aqui dentro do WireGuard UI, porque ele sim, por sua vez, que acaba gerando os scripts de configuração para o WireGuard. E até por isso, pessoal, uma observação muito importante é que as pastas aqui do volume dele, até fiz aqui como um bind, repara que ela tem que estar igual nos dois, ó. Root Docker WireGuard config, e na hora que a gente olha aqui embaixo, da mesma forma também, tá? Aqui, ó, root docker WireGuard config, tá? Então esse mapeamento aqui, ele tem que estar igual nos dois, justamente porque a gente faz as configurações no WireGuard UI e ele vai lá e altera as configurações referentes ao WireGuard Server que ele precisa, né, gerar ali. Os demais parâmetros aqui, pessoal, por exemplo, aqui você vai colocar o seu domínio. Agora a gente vai um pouco entrar em detalhes aqui da configuração, né? O seu domínio ali, a gente vai precisar basicamente de dois domínios configurados. Um para o WireGuard Server, e é importante aí que a porta 51820 UDP ela esteja aberta, né? No meu caso aqui, como vocês sabem, quem acompanha aqui, eu estou fazendo todo esse ambiente dentro da minha casa, um VM que eu tenho aqui, então no meu, por exemplo, no roteador eu tive que fazer um port forwarding aqui para o 92.168.080 na porta 51.820 UDP para dentro da minha VM, tá? No caso, por exemplo, se você for instalar ele dentro de uma EC2, da Amazon, por exemplo, EC2, ou dentro da Hertz, né, também, que é um outro provedor, enfim, dentro de algum provedor de VPS aí, né? Se você for, o objetivo é você colocar isso na nuvem em algum lugar, talvez até em um outro país, por exemplo, você tem que abrir lá no seu Firewall essa porta 51820, protocolo UDP, tá? Voltando aqui ao nosso container, então as configurações importantes são essas, né? No WireGuard UI eu deixei ele aqui dentro da rede outside, justamente para a gente conseguir acessar a interface gráfica aqui, né? Para a gente fazer as configurações nela. E para o serviço do WireGuard Server em si, eu criei uma network aqui chamada WireGuard, tá? Aqui dentro do WireGuard UI, a gente tem outros parâmetros muito importantes, por exemplo, pessoal, o DNS que ele deve usar, o MTU, né? Se você vai usar, tá planejando usar isso em algum momento, por exemplo, você precise reduzir o MTU, eu coloquei ele aqui com 1450, mas você poderia reduzir esse MTU por aqui. Você cria as redes aqui, nesse caso, por exemplo, dentro do Server Interface Address, é como se fosse todo o seu range, né? Eu coloquei aqui o 10.10.0.23. Isso aqui é o IP é o range que seu device vai ganhar, tá? Seu dispositivo lá na ponta. E você pode dividir essa rede maior aqui, esse barra 23, aí tem que ter um conhecimentozinho de rede IP aí, pessoal. E aí eu dividi ele em dois subranges, né? Em duas subnets, né? Uma 10.10/24, por exemplo, aqui poderia ser
por exemplo, o seu escritório, uma parte do seu escritório. E aqui o 10.10.11 poderia ser um outro segmento do seu escritório. Só para ficar. Isso é para facilitar, né, a divisão ali do. Por exemplo, você talvez tenha dentro do seu escritório diversos setores. Então você quer colocar para um setor um range, para outro setor outro range. Enfim, aí você pode usar isso de diversas formas. Essa parte aqui do default IP address, né, que vai receber, então assim, você vai ter uma rota default para dentro desse túnel. User e o password aqui é referente ao user password que você acessa o WireGuard UI, tá? Existe essa opção aqui para toda vez que você WireGuard Manage Start, WireGuard Manage Restart, é para toda vez que você precisa aplicar a configuração, teoricamente ele precisa restartar o container. Essa é uma issue que está aberta lá no GitHub, um problema lá. Eu notei que isso não funciona assim, existem várias pessoas falando dessa forma, tá? E aqui é o mapeamento, é muito importante que vocês façam esse mapeamento aqui da pasta de configuração. Outra informação bem importante é relacionada ao IP tables ali, né? Porque como você está dentro do Docker, você precisa, e você, por exemplo, quer talvez alcançar a internet, como era o meu caso, né? Ou seja, eu quero acessar o meu servidor via WireGuard, né? Meu server, o WireGuard server, e dele eu quero passar a ter acesso à internet. Por exemplo, eu poderia usar esse WireGuard colocado dentro de um servidor lá nos Estados Unidos, né? Para fazer essa VPN, né? De um país para o outro. Então eu sairia a partir da internet a partir lá dos Estados Unidos. É como essa figura mostra aqui, né? Então, eu teria aqui o meu dispositivo, estaria acessando um servidor que está construído dentro de uma VPS, por exemplo, da Hertz, né? Ou da própria Amazon AWS, ou do GCP aqui. Esse servidor estaria aqui e eu estaria acessando a partir, então, a internet a partir desse servidor aqui lá nos Estados Unidos, tá? É por isso que, como eu quero ter acesso à internet, eu preciso habilitar que nesse container ele faça ali o, o NAT, né, também, que ele para sair para a internet. Então, essas regrinhas de IP tables aqui que vão ser aplicadas lá dentro do container precisam estar habilitados, tá? E aqui a parte de network, tá, pessoal? Tanto a outside que eu criei justamente para a gente conseguir acessar a interface gráfica e a rede bridge que eu criei para o próprio WireGuard. Eu até coloquei o nome dela aqui, WireGuard também, para a gente no próprio Debian ali, a gente conseguir no Linux enxergar, né, de uma forma mais fácil essa rede. Tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. A configuração é um pouco extensa, mas o meu objetivo aqui é apresentar a solução para vocês, tá? Os passos que precisam ser tomados. Lá no DNS a gente precisa estar configurado, né? Eu criei dois domínios, né? O WireBR, que é o servidor, que que vai ser apontado a VPN, de fato, tá? E o WireWi é para eu alcançar a minha interface grade, que é onde eu configuro. Então, aqui é para o túnel do WireGuard e aqui é para eu alcançar a meus, a minha interface gráfica ali, minha interface web gráfica, onde eu faço a configuração. Bom, avançando, feito isso, a gente já vem aqui e aplica no Portainer, né? Nossa configuração ficou dessa forma aqui, tá? Aqui você usa um password aí para o seu admin. Eu vou apagar esse container aqui, então não tem problema vocês verem essa senha aqui. Mas use uma senha aí. Eu uso geralmente esse site aqui, pessoal, para gerar essas senhas aleatórias para mim, tá? É muito bom, muito útil. Então deixei como recomendação também. Bom, e é isso. Aí você faz o deploy, a minha eu já fiz aqui, da sua stack, né? E aí a partir do momento que você fez isso, você já vai ter a sua stack aqui funcionando. Repara então que eu tenho o WireGuard, que aqui no caso é o WireGuard Server, que é aquele lá do túnel, onde o túnel fecha, e o WireGuard UI. Uma vez que eu tenho esses dois serviços rodando e que eu tenho o meu DNS já configurado, eu já posso fazer a minha configuração lá no NGINX para eu ter acesso ao meu a minha interface gráfica. Tá? Nota, só faça isso depois que o seu portainer lá, os seus containers já estiverem aptos, tá? E o seu DNS também já lançado lá. Feito isso, então, essa daqui é a nossa interface gráfica, né? A gente veio aqui no Nginx e acessou ela aqui a partir do endereço do domínio que a gente cadastrou. Então, a gente está aqui agora.
tá? E aqui que a gente faz a configuração dos nossos clientes, né? Então vamos colocar um aqui como exemplo, né? Eu vou com um. A subnet range, eu vou colocar o primeiro aqui, se a gente colocar o segundo aqui, repara que ele já altera o endereço aqui certinho de acordo com o subnet range. Então, vou deixar subnet range 1 aqui mesmo. E a gente não precisa fazer as outras configurações. Aplico aqui. Nesse momento aqui que a gente faz isso, a gente vê uma configuração nova aparecendo aqui. Ó. Você tem que apertar o Apply Config aqui. Nesse momento, teoricamente, a ideia do projeto aqui, desse WireGuard UI, é que ele restartasse também o container do WireGuard Server, tá? Mas isso é um bug, tem até lá no GitHub. Se tiver uma curiosidade, explora lá. E acaba não acontecendo aqui mesmo dentro do ambiente do Docker aqui, tá? Feito isso, o que precisa ser feito então? Ele gera um QR Code aqui que você, no seu dispositivo, vamos dar uma olhada aqui, precisa escanear esse QR Code, tá? Eu vou fazer aqui então para vocês verem. Vou adicionar um túnel, vou fazer a leitura, coloquei aqui é só um nome qualquer. Pronto, você vai permitir. E eu vou ativar já esse túnel aqui, tá, pessoal? Repara que nesse momento, quando eu fiz isso, ó, a gente vai começar a verificar aqui, ó, ele configurou a parte de MTU, os DNS ali que a gente configurou, o IP que ele ganhou aqui, que no caso é o 10.10.1, né, lá da nossa subnet range 1. E repara que ele só começa aqui embaixo, só envia dados. Por quê? Justamente porque a gente não restartou ainda, reiniciou o, o WireGuard Server, tá? Então, tem esse problema no projeto ali do WireGuard UI, mas é muito simples de contornar a partir aqui do Portainer, né? É só a gente vir aqui e dar um restart no processo do WireGuard Server. Vocês vão ver que a partir do momento que a gente faz isso, ó, a gente já vai ter os dados sendo enviados e recebidos. Olha, pronto, já reiniciou o container do WireGuard. E a gente já está tendo dados aqui sendo enviados e recebidos aqui, conforme a gente pode ver. Então, a gente tem muitos benefícios usando aqui, pessoal. Tem alguns outros bugs, por exemplo, nesse projeto, tá? São tudo issues, problemas que estão abertos lá, mas ele facilita muito essa parte aqui de você gerenciar os QR Codes, né? O e-mail da pessoa. É possível, eu fiz um teste aqui. Se você, aqui dentro da stack aqui, se você configurar os parâmetros aqui de um servidor SMTP, por exemplo, ele envia todos esses dados, o QR Code, para a pessoa, tá? Então essa parte aqui funciona, tá legal. Então, assim, eu só vejo benefícios aqui. O que não funciona, que você tem que ficar atento ainda aí, um bug. Essa parte de você ter que fazer o restart manual do container, né, que pelo menos aqui no meu caso não funcionou, e eu vi algumas pessoas falando sobre isso também. E essa parte aqui de status, ela é muito interessante. Ela aparece aqui os dispositivos, por exemplo, vou dar um restart aqui na stack do WireGuard UI para forçar a mostrar isso para vocês, quer ver? Vamos ver se aparece aqui agora. É muito interessante, tá vendo? Ele mostra o IP alocado e a quantidade de dados transmitidos e recebidos, e se o cara está ou não conectado ali, o último handshake dele também, tudo isso mostra aqui. Comigo, eu vi que esse era um outro bug lá, assim, porque esses dados recebidos e transmitidos não estavam funcionando, mas quando eu alterei ele aqui, até por isso que no nosso site aqui eu deixei essa opção aqui para Network Mode Host, e se você fizer isso, você tem que tirar essa Networks aqui outside, e as portas também não precisam ser mapeadas, tá, pessoal? Porque você vai estar configurando como se fosse no host, e aqui em cima também você tem que estar no modo host, tirando essas opções aqui de Networks WireGuard e portas também, tá? Dessa forma, é como se você estivesse configurando o seu container como se ele estivesse no próprio host, tá? Desse jeito que a gente está configurando aqui, a gente está configurando ele em modo bridge, que a gente chama. Por quê? Este bug, pelo que eu estava lendo lá, ele acontece porque essas configurações aqui de status são lidas lá dentro de uma interface WG0 que ele cria, tá? Que é a interface do túnel, no fundo. Enfim, ele só consegue fazer essa leitura se tiver no modo host ali, tá? Para mim, eu não precisava disso, é só um caso de uso aqui doméstico mesmo, assim, eu não preciso monitorar isso. Mas se for o seu caso, uma opção
eu vi lá como alternativa que o cara colocou, é deixar esse Network Mode como host lá, tá? Mas que eu vi aqui, eu fiz o teste, funcionou, mas acabei, enfim, fazendo um deploy de uma outra forma ali, porque eu queria colocar o WireGuard UI dentro daquela interface bridge ali de outside que a gente fez para VPN, enfim. São esses pontos. O resto funciona de uma forma muito legal aqui e eu acredito assim que possa já bastante, ajudar bastante aí, tá, pessoal? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e um abraço aí.